Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, deu ordem a José Botto que não venda ninguém sob uma condição. A gente vai trazer aqui essa informação importante para a gente até entender o que acontece nas próximas janelas. Em 10 de março tem uma nova janela para a gente entender tudo o que acontece no mercado rubro-negro. A gente também traz aqui uma entrevista exclusiva da Bola de Portugal com o José Botto e ele falou sobre muita coisa interessante. Nós traremos aqui também detalhes a mais aí também, cara, leitura labial fantástica do Gustavo Machado, trazendo detalhes ali do que rolou no campo, das tretas que rolaram no campo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Hoje tem Fluminense e Volta Redonda. O Volta Redonda que joga com vantagem, assim como o Flamengo joga contra o Vasco, o Volta Redonda tem vantagem do empate contra o Fluminense. É o primeiro jogo hoje, depois o Volta Redonda decide em casa. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí acompanhando, né, a rodada, final da tarde, a gente vai estar acompanhando a rodada da semifinal, na verdade, o jogo da semifinal entre Fluminense e Volta Redonda. E a gente então tem muita coisa para falar com vocês, os recordes aí do Bruno Henrique, né, chegando a quase 100 gols pelo Flamengo, o recorde também do Arrascaeta. A gente vai falar sobre tudo isso agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, hein? Acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante o seu compartilhamento. Os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Eu vou começar com a declaração do José Botto, que eu achei aí muito importante da gente trazer. Ele fala sobre a negociação do Thiago Maia, que não foi para o Santos por questão de garantias bancárias. E ele explica que a partir de agora, sempre que alguém comentar sobre negociação do Flamengo, tem que levar isso em consideração. O Flamengo só vende para o mercado brasileiro com pagamento à vista ou com garantias bancárias. Escuta só o que o Botto falou. O Presidente deu uma ordem expressa para não negociar nenhum jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias, pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias, então? Não deu, por isso não se fez o Flamengo é que... Então, o Santos não deu as garantias, por isso que não se fez o negócio, tá? Então, o Santos não deu as garantias necessárias para contratação do Thiago Maia e o Flamengo continua tendo que receber do Internacional. Tem que pagar o que deve. E foi ótimo, porque o Internacional não ganha dinheiro em cima do Flamengo. Sem pagar um tostão, estava revendendo o jogador sem ter pago e ainda ia botar 2,5 milhões de euros no bolso. Olha que loucura. E o Flamengo, que vendeu originalmente o jogador por 4 milhões de euros, os caras ganham quase a mesma coisa sem pagar um tostão. E o Flamengo, os 4 milhões de euros, ia receber parcelado, o Santos só ia assumir a dívida, ia pagar inicialmente 700 mil, ia ficar pagando a perder de vista. Então é melhor deixa o Inter não pagar. O Flamengo entra na FIFA e coloca o Inter com transfer ban, não pode contratar ninguém. É isso que o Flamengo tem que fazer. Não tem que ter peninha do Internacional, não. Eu sei que teve essa questão toda, porque o Internacional é do Rio Grande do Sul e a gente tem aí a questão que eles passaram por aquele problema lá das enchentes e tudo mais. Só que, cara, a partir do momento que você compra um jogador, ele contratou o jogador, né? Tudo bem, teve o problema lá. Mas negocia, chama o Flamengo e fala, olha, eu não consigo pagar, eu tô com problema. Só que o Inter vai e contrata mais jogadores. O Inter não paga o Flamengo e começa a contratar outros jogadores. Aí não dá, né? Aí não dá. O Inter gastando dinheiro no mercado, contratando outros jogadores, fazendo exatamente o que o Corinthians está fazendo. Aí não tem essa de... No começo eu falava, não, cara, é porque os caras também passaram pela enchente lá, tiveram sérios problemas lá no Sul, mas você se reestrutura, como o Flamengo fez um tempo que contratava quase nada para poder pagar a dívida.
E então, se eles estavam com problemas, eles controlassem, eles não tinham que ir para o mercado e gastar os tubos e aí ficar devendo o Flamengo. Ou pelo menos virar o Flamengo e falar, olha, tá difícil aqui, vamos parcelar em 10 vezes isso aqui, mas eu vou pagar. Mas não, simplesmente atrasa, não paga, acha que tá tudo bem e não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente, então, tem aqui também uma declaração aqui interessante do técnico do Vasco, porque ele está incomodado com as derrotas para o Flamengo e principalmente ele disse que quando ele deixou claro que abala tanto o jogador dele, o jogador do Vasco que fica tão abalado de jogar contra o Flamengo, fica tão traumatizado de jogar contra o Flamengo, e ele fala isso na coletiva, gente, é impressionante. Não é só a reclamação, o Verratti reclamou, falou que o gol do Bruno Henrique ele chutou errado. Não sei se vocês perceberam, o Verratti, atacante do Vasco, fala que o Bruno Henrique chutou mal. Imagina se chutasse bem, né? O Bruno Henrique chutou mal no ângulo. Imagina se chutasse bem. Eles estão abalados. Você vê que o Flamengo começa a ganhar o jogo, eles ficam desesperados, eles querem bater, eles arrumam confusão. Mais cedo a gente trouxe, né, eles reclamando e o árbitro entrando na dele, reclamando lá com o Wallace Ian, porque o Wallace Ian estava fazendo drible. Ele está ganhando o jogo, ele faz o que ele quiser ali na frente. Né? Eles podem tudo, eles podem tentar driblar, o Flamengo não pode, mas tudo bem. E o técnico do Vasco falou sobre essa questão do mental. Olha só. Não é a primeira vez que acontece algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo. Né? Tem que manter firme, forte. Né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo. Né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a um pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Então o Carille, né, o técnico Fábio Carille falando, eu acho ele um excelente treinador, identificando um problema mental, né, um problema psicológico ali nos jogadores do Vasco, que ele precisa, os jogadores precisam ter um controle, um autocontrole quando tomam um gol, né? E isso tem sido claro. Todo jogo contra o Flamengo, os jogadores entram pilhados, os jogadores do Vasco entram pilhados e não conseguem separar as coisas. Cara, é um jogo onde você toma o gol, você pode fazer o gol, você pode empatar. O Vasco não consegue, ele se entrega contra o Flamengo de um jeito. E isso já está na fala do Verratti na semana passada, que ele fala que nós vamos com vontade de revanche. Ele fala isso, com sede de revanche. Enquanto que o Flamengo, Felipe Luiz e companhia falam assim, olha, não tem nada decidido, a gente não... Pra gente... O Flamengo, tipo assim, é um jogo. O Felipe Luiz, a gente tem qual é a diferença agora do Flamengo ganhando esse jogo, o primeiro jogo, como é que fica pro próximo jogo? Ele é um jogo. Não importa o placar anterior, é um jogo, eu quero ganhar o próximo jogo. Não importa o que aconteceu no primeiro, quer ganhar o próximo jogo. Então, o mental dos jogadores do Flamengo está muito bom. Isso quer dizer que já classificou? Não, é futebol, tudo é possível. Mas o mental, e o futebol também, o próprio Felipe falou isso. Você pode estar jogando muito bem e não ganhar o jogo. E ele prefere, mesmo quando não ganha o jogo, estar jogando bem. Está jogando da forma que ele quer. Perder, mas jogar da forma que ele quer. E futebol pode acontecer isso. Então, não é garantia que o Flamengo vai passar. Mas o mental dele está melhor. O mental dos jogadores do Flamengo está muito melhor. Tá? A gente também tem aqui as matérias que eu falei que eu queria falar com vocês, que são importantes. A gente teve a questão do Eric Pulgar, que está sendo muito comentada aí nas redes, que o Coutinho deu um tranco no Gerson, e logo na sequência esse grupo está muito unido, cara. Isso é uma coisa que a gente percebe, o time do Flamengo muito unido, os jogadores um defendendo o outro. Isso é atitude de time campeão. É atitude de time campeão, que os caras compram o barulho do outro. E o Gerson toma uma pancada pelas costas ali do Coutinho, e na sequência o Pulgar faz uma jogada onde ele
Ele foi na bola. Tomou o cartão amarelo totalmente desnecessário, ele foi na bola. Mas é importante a gente dizer que ele foi firme. Ele foi firme no Coutinho. E isso tem ali como motivação o que o Coutinho fez. É fato, o Gerson é o companheiro dele ali no meio campo. Né? E aí teve até essa montagem aqui que eu achei muito legal. Ó, tem o Coutinho entrando no Gerson, né? Ó. E aí na sequência o Pulgar levantou ele, mandou ele lá para cima da barreira do Vasco. Voou o Coutinho, ó, voou. A barreira ele passou por cima da barreira do Vasco, ó lá. Pulgar aí, cara, e o Felipe falou sobre o Pulgar, né? O Felipe falou sobre o Pulgar. Se o Eric Pulgar fosse brasileiro, estaria na seleção brasileira e seria titular. É um grande jogador, é o que eu penso. Não existem muitos jogadores como o Pulgar no mundo hoje se tentar encontrar. É um jogador muito importante, tá? E eu concordo demais com o Felipe. O Pulgar é impressionante, Eric Pulgar. Trazer aqui que o Vasco é a maior vítima do Bruno Henrique. Olha só, o rei dos clássicos, ele marcou 10 gols contra o rival, vestindo a camisa do Flamengo. Então ele tem 15 jogos contra o Vasco, 10 gols marcados, 105 minutos para marcar um gol contra o Vasco, segundo o SofaScore. É a maior vítima do Bruno Henrique, o Vasco. Que tristeza para eles, né? Que beleza pra gente. O BH que fez 99 gols e enfrenta o Vasco no próximo final de semana. Será que o Vasco vai tomar o 100º gol do BH pelo Flamengo? Tá com pinta, hein? Ele vai querer fazer contra o Vasco, né? Galera comentou aqui na nossa postagem. 100 já na semana que vem, sábado, jogo de volta, vai marcar 101 gols. A galera tá confiante aí que o Bruno Henrique vai fazer esse gol. E a gente também tem o Arrascaeta. O Arrascaeta comemorando aí uma marca histórica, uma marca importante, olha só. 300 jogos com a camisa do Flamengo. A Arrascaeta é um grande ídolo nosso, assim como o Bruno Henrique. Impressionante. Camisa 10 aí completou então 300 jogos contra o Vasco. Ele já completou ontem. Né? Foram 75 gols marcados, 95 assistências. Gente, isso é impressionante. São 170 participações diretas em gols em 300 jogos. Quase que 0,7, ali 0,60 alguma coisa por jogo. Agradecer a ele aí. Ainda temos muitos títulos para comemorarmos juntos. Com certeza o Arrascaeta é esse jogador histórico que a gente considera demais. Falar aqui sobre a questão da entrevista do José Boto ao portal A Bola de Portugal. Há coisas que são feitas de uma forma estruturada e pensada, e há outra coisa que se faz por moda. Assim como eu penso que todos os treinadores brasileiros... eu não penso que todos os treinadores brasileiros são ruins. Também não penso que todos os treinadores portugueses são bons. Aquilo que se passou foi que, com o sucesso do Jorge Jesus, acho que se criou uma moda de acreditar que todos os treinadores portugueses são como ele, e isso não é verdade. É óbvio que a minha percepção é que o treinador português é mais bem preparado do que o treinador brasileiro, ou pelo menos do treinador brasileiro que normalmente roda entre as equipes da Primeira Liga aqui. Mas não é só a questão dos portugueses. Se calhar mais de 50% são treinadores estrangeiros, porque há muitos argentinos também. Aqui ouço dizer que a escola de treinadores e a formação de treinadores na Argentina está um pouco mais evoluída que a brasileira. Mas uma coisa é fazer as coisas estruturadas, outra coisa é fazê-las por moda, o que levou à chegada de muitos treinadores portugueses que, na minha opinião, ainda não tinham capacidade para treinar equipes da Série A brasileira. A gente teve alguns aí que vieram e que não se destacaram aqui no Brasil, e ele está certo. Por moda, começaram a trazer todos os treinadores portugueses. Agora, o John Textor trazendo o Renato Paiva. Vamos ver. Não tem tanta bagagem assim, não. Ele também foi perguntado se o legado de Jorge Jesus é notório no Flamengo. Ele falou, até porque sou português, não é? E também trabalhei com ele no Benfica. Mas o Jesus foi realmente um fenômeno aqui. No curto período que esteve, diria que foi quase um deus. O Boto que é amigo do Jesus, né?
Ele falou sobre a ligação de vídeo entre ele, Filipe Luiz e Jorge Jesus. Sim, até em Portugal, quando o Filipe esteve comigo, fizemos uma videochamada para o Jorge e passamos um bom tempo conversando. Cara, isso é muito legal. É muito legal saber que o Filipe Luiz tem a ajuda do Jorge Jesus. Tem um cara que é amigo do Jorge Jesus e que trabalhou com ele no Benfica, trabalhando com ele dentro do Flamengo. É emocionante a gente pensar que tem um dedinho do Jorge Jesus ajudando o Filipe Luiz. Porque tem. Fica claro. Essa declaração do Boto deixa claro que os caras ligaram por vídeo, ficaram um tempão com ele na ligação quando estavam juntos. E agora estão juntos direto aqui no Flamengo. Isso deve ser super comum, ligações, até para tirar dúvida, porque o Felipe conta que ele anotava tudo do Jorge Jesus. Era o maior professor dele. Ele, né, e também o Simeone. Né, então ele aprendeu muito com esses caras. E ele já falou também que liga para os outros treinadores. Então a gente tem o Filipe Luiz aí estudioso, fazendo um grande trabalho no Flamengo e com a ajuda dos grandes técnicos do futebol mundial. Isso é espetacular. Olha, ele falou também sobre os primeiros meses de clube. É um saldo super positivo, disputamos 2 competições e ganhamos. Os estaduais são uma pré-temporada, mas nos dá tranquilidade e qualidade de futebol que estamos apresentando. É realmente de alto nível, que é pouco visto aqui no Brasil. É algo muito positivo. O principal objetivo é criar uma estrutura profissional onde as decisões do futebol sejam tomadas por profissionais. Em muitos clubes do Brasil, quem toma as decisões é o vice-presidente estatutário, que não sai mesmo se as coisas não funcionarem. No modelo que estamos trazendo para o Flamengo, o responsável pelo futebol é um profissional, ele, o Boto. E se não tiver sucesso, ele sai, como acontece em qualquer outro mercado. Se Deus quiser, não vai sair, né, Boto? Essa mudança é quase única no Brasil. No Flamengo, pela primeira vez, não há um vice-presidente acima de mim tomando decisões sobre futebol. Isso dá mais responsabilidade à estrutura profissional, garantindo que as decisões sejam tomadas por quem realmente vive o futebol. O sucesso, claro, depende de muitas variáveis, mas estamos criando um ambiente onde as escolhas são feitas com base em conhecimento e experiência, e não por política interna. Sensacional. Não é só o treinador que é responsável, é o treinador e há um diretor de futebol que foi responsável por uma série de decisões no futebol profissional e que é tão responsável quanto o treinador nas vitórias e nas derrotas. Ele também falou sobre Flamengo e Palmeiras terem condição de vencer, disputariam o título português. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Esse Flamengo que nem foi construído por mim, mas onde eu estou hoje, lutaria pelo título em Portugal. O Palmeiras do Abel, olha só, hein? Também, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em grama natural, mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e outros países da Europa. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Ele fala, sempre fui um apaixonado pelo futebol brasileiro e depois dos meus 4 anos no Shakhtar Donetsk, sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras que ainda não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. Quando surge o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discute os valores do contrato, além do projeto que me foi apresentado, o que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização do clube em todas as áreas. Né? E ele que é o aniversariante do dia. Parabéns aí ao José Boto, felicidades, muito sucesso, muitos títulos pelo Flamengo, mas é isso. Veio também porque tinha essa vontade de trabalhar no futebol brasileiro e com a promessa de um grande profissionalismo no Flamengo. A gente está fechando aqui, eu vou convidar você a acompanhar o Gustavo Machado, leitura labial lá, nas redes todas, você pode procurar Gustavo Machado, ele arrebenta. E eu fiz aqui um remix, eu vou mostrar um trecho rápido, o resto você acompanha na rede dele, mas é muito bom, cara. O Gustavo Machado é fantástico e tem uma parte aqui que eu acho interessante, que é a parte da briga, né, do Verratti, da discussão do Verratti lá, e o Gerson
E o Wesley participando, falando, olha só. Não toca na cabeça do Wesley. Você não tem que falar comigo, você tem que falar com ele. Ele toca abertamente, mereceu o cartão. Você tem os dois lados, tá? Do pulgar. Foi na bola. Foi na bola. Você tá pilhado. A bola. Não, foi o quê? Ei, concentra na última bola. Ah, essa aqui é do Wesley. Não deixa. Não. Que é isso? Olha aqui. Olha essa porra aqui. Olha aqui. Mostrando que tava Olha machucado. Mas podia ter machucado no outro jogo e ainda tava ali, Ele pô. fez isso na tua frente, pô. E vocês também fazendo aí, ó, arrumando confusão. Cara, então, acompanha na íntegra lá. Ele postou em todas as redes dele. Muito legal a leitura labial do Gustavo Machado. Já segue lá, porque tem vídeos fantásticos. Você pode acompanhar, inclusive, o arquivo dele de vários jogos do Flamengo. Vale muito a pena. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.